Quando pensamos em Janmashtami Mahotsava, o festival em que se comemora o aparecimento de Krishna, podemos seguir várias linhas de raciocínio, assim, para poder compreender melhor isso, né? Uma delas é o evento histórico em si. O evento histórico que remonta cerca de 5.000 anos, que aconteceu de uma maneira mística, totalmente trabalhada pela interferência de Yoga Maya, a energia do Senhor Supremo atuando para favorecer os passatempos do Senhor Supremo, as lilas do Senhor Supremo. E cheio de personalidades totalmente especiais que vieram com o único propósito de realizar aquela lila, aquele passatempo específico, e que não tinham nenhum outro compromisso com o mundo material. Pessoas muito diferentes de nós, que temos um compromisso muito sério com a nossa bagagem de karma, que chegamos até aqui, esse momento, por uma consequência natural de todas as nossas atividades anteriores. E pensamos que tem uma mensagem muito significativa. Caso contrário, por que haveria de ter esse evento, esse passatempo? Deve ter uma razão, a gente pode, nessa mesma linha de raciocínio do evento de 5.000 anos, então deve ter alguma razão, ou mais de uma razão, para aquele evento acontecer. Outra linha de raciocínio, quando pensamos em Janmashtami Mahotsava, é lembrar da personalidade toda especial de Sua Divina Graça Srila Prabhupada, que apareceu neste mundo exatamente no dia do Mahotsava, que é comemorado um dia depois do aparecimento de Krishna. Então, Prabhupada nasceu exatamente um dia depois do aparecimento de Krishna. E foi feita uma grande festa por Nanda Maharaj para Prabhupada, quando o aparecimento de Krishna também era comemorado. Outra linha de raciocínio que podemos seguir com Janmashtami Mahotsava é o que a comunidade hindu faz para comemorar e como Prabhupada decidiu comemorar esse festival, para que todos nós, devotos, seguidores de Prabhupada, pudéssemos ter a oportunidade de pensar em Krishna e na grande vantagem que é compreender o aparecimento e as atividades de Krishna. Krishna, no próprio Bhagavad Gita, diz isso, né? No verso muito famoso, um verso da coletânea Bhakti Shastri, que todos os graduados devem conhecer. Não vou fazer teste, porque não estamos na hora de testes de Bhakti Shastri, mas o verso é Janma Karma Chame Divyam. Você sabe? Lembrou? Pode dizer? Só para um exercício, então. Evanyo veti tatvataha tyaktva deham punar janma naitimam eti sorjana. Não é? Esse verso descreve que Janma e Karma de Krishna são de natureza divina, Divyam, são totalmente transcendentais. Não tem nada a ver com o natural nascimento de alguém nesse mundo, ou as atividades de alguém que são tendenciosas de acordo com o seu signo, ou de acordo com a região onde nasce,
ou de acordo com o que come ou deixa de comer. Então, é divino, é transcendental, é divino. Não tem nada a ver com a nossa experiência humana. Não dá para compreender Janma, o nascimento, e Karma, de Krishna, em comparação com a gente. Não é um tema de compreensão biográfica, como às vezes a gente tenta compreender outra pessoa e diz, não, porque eu sou assim, assim, assim. Não, porque se isso acontecesse comigo, eu diria isso, faria isso, ficava bravo, sei lá o quê. A gente faria biograficamente. Não dá para compreender o nascimento de Krishna de maneira comparativa à nossa biografia. Por quê? Porque a nossa vida, como está se manifestando conscientemente hoje para nós, é consequência de vidas e vidas passadas, do cultivo de habilidades, de talentos, de desejos, de manias, de traumas, de vidas e vidas passadas, e desta mesma vida antes de conhecermos Cristo. Da nossa tradição, do lugar onde nascemos, da quebrada onde nascemos, né? Hoje em dia se fala assim também. Então, tem muitas situações que nos influenciam constantemente, mas não dá para compreender os passatempos de Krishna através de comparar com as influências que nós temos, que nós sofremos. Porque Krishna, em seu nascimento, seus passatempos, é divino, de natureza transcendental. E qual é a vantagem de conhecer e reconhecer esse nascimento e essas atividades como divino? Tyaktadeha punarjanma, não volta a aceitar outro deha, outro corpo material dentro deste mundo material. Naitiman ete. Não acontecerá isso. Não voltará a acontecer isso. Somente por compreender os passatempos. Então, para nós avaliarmos esta data de hoje, por qualquer uma dessas perspectivas que eu apresentei, é extremamente vantajoso e valioso, porque pode nos livrar de próximos nascimentos dentro deste mundo material. Olha que grande vantagem. Não é a nossa meta obter a liberação. Não é a nossa meta. Nós não somos salvacionistas. Nós entendemos que este mundo material é miserável e temporário, porque Krishna diz isso. Não é? Asasvatam dukkhalayam. Então, isso são as palavras de Krishna ao descreverem esse mundo que nós tanto apreciamos, a beleza. Então, é dukkhalayam e asasvatam. Então, ele é cheio de dukkhalas, de misérias, e ele é asasvatam, ele é asat, ou seja, é temporário, não é sat, eterno. Então, esse mundo material é assim. E nós estamos inteiramente identificados com ele, criando raízes, cultivando nossas raízes, relembrando nossas raízes e cultivando isso com um apego, uma seriedade tão grande com as nossas raízes dentro desse mundo material. Mas essas raízes estão fincadas, obtendo alimento e segurança através de um lugar que é Dukkhalayam, Asasvatamlayam. Imagine, um lugar que é cheio de misérias. As nossas raízes estão absorvendo essa natureza
miserável do mundo material, a natureza temporária do mundo material. Então, quando nós nos dirigimos para compreender o aparecimento de Cristo através do evento histórico, nós temos que nos reportar às Escrituras Sagradas que revelam esses passatempos de Cristo. E existem alguns gêneros literários que tratam desse assunto. Um desses gêneros literários é o Purana, ou são os Puranas. Né? Os Puranas são um gênero literário que tratam das atividades de Krishna, principalmente o Bhagavata Purana, que é o mesmo Srimad Bhagavatam. Prabhupada utilizou mais a denominação Srimad Bhagavatam. Srimad significa belo e Bhagavatam significa a literatura que descreve Bhagavan. Bhagavan é aquele que é dotado de Bhaga. Bhaga são atributos. Van é o masculino, uma palavra masculina que descreve possuidor. Como Vati é feminino. Satyavati, né? A dona da verdade. Vati é dona e Van é dono. Então, Bhaga, proprietário, aquele que possui Bhaga. E Bhaga significa atributos. Ou seja, ele não é com natureza exclusivamente impessoal. Ele tem atributos. Bom, então, o Bhagavatam descreve a suprema personalidade de Deus em diferentes aspectos e apresenta a filosofia da relação com a suprema personalidade de Deus, com o serviço devocional, através de diferentes pontos de vista, de diferentes abordagens. E vai apresentando o corpo do Senhor a partir dos pés. Então, Padmapada, os pés de lótus. Então, começa por Padmapada, que são os dois primeiros cantos, primeiro e segundo canto. E assim vai subindo até revelar a face, a identidade, a fisionomia, os traços fisionômicos mais fáceis de ser definidos em alguém. São os traços da face. E na face, o sorriso de Krishna, que é considerado o 10º canto do Srimad Bhagavatam. Então, se vamos ao 10º canto do Srimad Bhagavatam, nos submetemos a escutar as descrições da fisionomia de Krishna, do sorriso de Krishna, que identifica, que cativa, que atrai, que cria vínculo, que cria empatia entre todos nós. Podemos entender. Agora sim, eu estou entendendo a posição dele e a posição de Krishna. Então, empatia, simpatia, vínculo, tudo isso é criado definitivamente com o leitor do Bhagavatam ao chegar até o 10º canto. Quando chega no 10º canto, o leitor já está bem treinado, já conheceu a filosofia que fala da criação, da subcriação, dos avataras, das encarnações de Krishna. Já ouviu falar dos Manvantaras, os ciclos onde aparecem os manos. Do princípio fundamental, e agora chega a identidade desse princípio fundamental original, a pessoa original. Então, o 10º canto vai apresentar a personalidade de Deus. Eu trouxe aqui o 10º canto do Bhagavatam, o capítulo 3,
que trata diretamente do aparecimento de Krishna. E revela coisas. Gente, lê os significados de Prabhupada, dá para perceber claramente o desejo de Prabhupada de revelar Krishna como ele é para o leitor do Bhagavatam. É impressionante. Eu passei 2 meses em Nova Gokula agora, ou mais, né? 3 meses em Nova Gokula. E lendo diariamente, né? Estudando esse capítulo, o 3º e o 4º capítulos. E a profundidade dos significados de Prabhupada, dá para ver o desejo de Prabhupada de dizer: Jiv Jago, desperte de uma vez por todas, desperte você, essa alma espiritual que está aí, adormecida, dentro deste trono vermelho que é o seu coração. Aí, desperte de uma vez por todas para a compreensão da pessoa suprema, Parama Purusha. Desperte de uma vez por todas. Dá para ver, dá para sentir Prabhupada dizendo isso. Então, eu trouxe o Bhagavatam, que é da coleção do Guru Krishna e Dona Rupini, Bhakti Rupini. Eu trouxe esse livro para ler primeiro um resumo do capítulo O Nascimento do Senhor Krishna. Para a gente ter uma ideia do que vai ser tratado no capítulo. E depois um verso com significado, que é o verso 11. Mas cada verso, com cada significado desse capítulo, é uma viagem. Dá para ler e curtir, passar o dia inteiro com a enxada na mão, trabalhando, plantando milho, plantando feijão, e, ao mesmo tempo, lembrando do que Prabhupada falou. Dá para fazer isso com toda facilidade. Então, o capítulo 3, Nascimento do Senhor Krishna. Como se descreve neste capítulo, sob sua forma original, a suprema personalidade de Deus, Krishna Hari, apareceu como Vishnu para que seu pai e sua mãe pudessem entender que seu filho era a suprema personalidade de Deus. Como temessem Kamsa, logo que o Senhor apareceu como uma criança comum, eles levaram-no a Gokula, o lar de Nanda Maharaj. Mãe Devaki, sendo plenamente transcendental, Satchidananda não pertence a este mundo material. Assim, a suprema personalidade de Deus apareceu com 4 mãos, dando a impressão de que havia nascido de seu ventre. Ao ver o Senhor apresentar aquela forma de Vishnu, Vasudeva ficou maravilhado e, em felicidade transcendental, ele e Devaki deram mentalmente 10.000 vacas em caridade aos Brahmanas. Vasudeva ofereceu então orações ao Senhor, dirigindo-se a ele como a pessoa suprema, para Brahman, a superalma, que está situado além da dualidade e que interna e externamente é onipenetrante. O Senhor, a causa de todas as causas, está além da existência material, embora seja o criador deste mundo material. Ao entrar neste mundo como Paramatma, ele é onipenetrante, Andantarasa Paramanu Chayantarastam. No entanto, ele está transcendentalmente situado. Para executar a criação, manutenção e aniquilação deste mundo material, o Senhor aparece como os Guna Avataras, Brahma, Vishnu e Maheshwara. Assim, Vasudeva ofereceu significativas orações à Suprema Personalidade de Deus. A exemplo de seu esposo, Devaki ofereceu orações que descreviam a natureza transcendental do Senhor. Temendo Kamsa e desejando que o Senhor
não fosse entendido pelos ateístas e não devotos materialistas, ela orou para que o Senhor desfizesse sua transcendental forma de 4 braços e aparecesse como uma criança comum que tem 2 mãos. O Senhor fez com que Vasudeva e Devaki se lembrassem das 2 outras encarnações em que ele aparecera como filho deles. Ele aparecera como Prishnigarbha e Vamanadeva. E esta era a 3ª vez que ele aparecia como filho de Devaki para satisfazer-lhes o desejo. O Senhor decidiu então deixar a residência de Vasudeva e Devaki na prisão em que foram colocados por Kamsa, e naquele momento Yogamaya nasceu como filha de Yashoda. Por arranjo de Yogamaya, Vasudeva foi capaz de deixar a prisão e salvar a criança das mãos de Kamsa. Ao levar Krishna à casa de Nanda Maharaj, Vasudeva viu que, por arranjo de Yogamaya, Yashoda, bem como os demais, estavam em sono profundo. Assim, ele trocou os bebês, tirando Yogamaya do colo de Yashoda e substituindo-a por Krishna. Vasudeva retornou então à mesma prisão, levando Yogamaya como se fosse sua filha. Ele pôs Yogamaya na cama de Devaki e voltou a ser um prisioneiro como antes. Em Gokula, Yashoda não ficara sabendo se dera à luz um menino ou uma menina. Então, este é o tema que vai ser tratado aqui. E nesse significado, nesse resumo, Prabhupada já demonstra a grande importância do tema e de tudo que está relacionado com isso. No primeiro parágrafo, ele diz: como temessem Kamsa, logo que o Senhor apareceu como uma criança comum, eles, pai e mãe, Devaki e Vasudeva, levaram-no a Gokula, o lar de Nanda Maharaj. Mas nós conhecemos a história. E nós sabemos que Devaki não acompanhou Vasudeva, não é? Quem levou Krishna até a casa de mãe Yashoda, Vinícius? Vasudeva. Né? Devaki ficou chorando lá na prisão. Mas aqui Prabhupada diz que eles levaram. Então, para o Prabhupada está mostrando a sua característica de apreciação a Devaki. Pelo que ela falou, porque vocês vão ver como ela vai falar para Krishna, para Vishnu, quando aparece diante dela, ela vai... primeiro Vasudeva faz orações, depois ela faz orações. Então ela diz para ele: mude a sua forma, apareça como uma criança comum. Então, Prabhupada está considerando a participação de Devaki na salvação da criança, porque Devaki não queria ver mais um filho morto. Eles tinham decidido: essa criança a gente não vai deixar Kamsa matar de jeito nenhum. Eles já tinham decidido, mas eles não sabiam como seria. Quando a criança apareceu, e apareceu primeiro na forma de Vishnu, então eles falaram com Vishnu, né? Primeiro Vasudeva, depois ela, estavam completamente encantados com a beleza de Vishnu. E então Vasudeva leva. Mas Prabhupada disse que eles levaram, ou seja, que ela participou do plano de levar. Ele foi a pessoa que levou, mas ela participou intelectualmente. Olha no segundo parágrafo como Prabhupada conversa. Mãe Devaki, sendo plenamente transcendental, Satchidananda, não pertence a este mundo material. Isso vai ser declarado dentro das palavras do próprio Bhagavatam. Mas Prabhupada adianta aqui, fazendo um resumo,
Ele coloca a natureza transcendental de Devaki. Todos nós somos Satchidananda. Esses são os elementos que compõem a nossa identidade verdadeira, a nossa identidade, almas espirituais. Como corpos materiais, nós somos um conjunto de terra, água, fogo, ar, éter, então tudo combinado dá essas coisas aqui, como nós somos, né? Essas pessoas dotadas com inteligência, com mente e com um elemento falso, que eu não vou falar para não dar azar, né? Então, essa identidade falsa não é a nossa verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade é Satchidananda. Mas aqui, Devaki é vista como Satchidananda completamente transcendental, não pertencente a este mundo material. Então, ela é completamente transcendental. Prabhupada está dizendo que é o Bhagavad, que é a mensagem revelada pelo Bhagavatam. E então, quando Prabhupada explica, quando apareceu em 4 braços, ela disse: não, por favor, assuma uma forma comum para que Kamsa não ridicularize e as pessoas não ridicularizem essa forma extravagante. E Krishna aceita, obedece a sua mãe, aceita a forma de 2 braços. E aí Vasudeva leva Krishna para Yashoda, a gente já sabe. Bom, detalhe importantíssimo. Vasudeva e Devaki eram um casal escolhidos por Krishna para servirem como pais deles na sua vinda. Acontece que, originalmente, Devaki e Vasudeva são Prishni e Sutapa. Sutapa era um grande Brahmana, filho do Senhor Brahma. E eles se casaram e disseram: não vamos ter qualquer filho, nós queremos ter Krishna como filho. E fizeram austeridades. O Bhagavatam, esse capítulo, descreve as austeridades que eles fizeram. O próprio Krishna, quando fala com eles, primeiro Vasudeva oferece orações, depois Devaki oferece orações, depois Krishna diz: agora eu vou falar, eu vou revelar para vocês quem são vocês. Vocês são Prishni e Sutapa. E vocês fizeram muitas austeridades para me obterem como filho. E eu fiquei tão satisfeito que eu prometi que eu nasceria como filho de vocês 3 vezes. Então, como filho de Prishni e Sutapa, eu nasci como Prishni Garbha. Como filho de Aditi e Kashyapa Muni, eu nasci como Vamanadeva. E agora, eu estou nascendo como Krishna, filho de você, Devaki, e você, meu pai, Vasudeva. E eu prometo que essa é a última vez. Chega de sofrimento, chega de mundo material. Vocês são meus servos eternos. Então, Vasudeva e Devaki obtêm Krishna como filho e vive essa experiência de ser a última vez que Krishna vinha e já ter sido 2 vezes anteriormente. Tá? Então, esse é um detalhe super importante aqui. Eu vou ler a descrição do ambiente que havia quando Krishna nasceu. Olhem que opulência, que beleza, e todas a descrição da beleza natural, para quem gosta de arte, quem gosta do que é belo, né? Quem tem essa tendência estética. Então, olhem a descrição do ambiente.
Em seguida, no momento auspicioso do aparecimento do Senhor, o universo inteiro transbordou de todas as qualidades em que existia bondade, beleza e paz. A constelação Rohini apareceu e também estrelas como Ashwini, o Sol, a Lua e os outros astros e planetas estavam muito plácidos. Todas as direções pareciam extremamente agradáveis e belas estrelas cintilavam no céu diáfano. Decorada com cidades, aldeias, minas e campos de pastagem, a terra parecia muito auspiciosa. As águas dos rios eram cristalinas, e os lagos e vários reservatórios cheios de lírios e lótus estavam extraordinariamente belos. Nas árvores e plantas verdes, repletas de flores e folhas, agradáveis aos olhos, pássaros como cucos e enxames de abelhas começaram a cantar com doces vozes para agradar aos semideuses. Soprava uma brisa pura que satisfazia o tato e portando aroma de flores, e quando os brâmanas ocupados em cerimônias ritualísticas acenderam o fogo de sacrifício de acordo com os princípios védicos, as chamas eram estáveis, não sendo perturbadas pela brisa. Assim, quando o não nascido Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, estava prestes a aparecer, os santos e brâmanas, que sempre eram incomodados por demônios como Kamsa e seus homens, sentiram paz no âmago de seus corações. E, simultaneamente, os tímbalos vibraram no sistema planetário superior. Olha que descrição linda, né? Do que é auspicioso. E fala dos brâmanas, porque a Terra estava sofrendo muito na mão de reis que, na verdade, eram demônios. Eles não eram da ordem real. Eles não eram de famílias reais verdadeiras. Eram demônios. O próprio Kamsa, que era filho de Ugrasena, na verdade não era filho de Ugrasena. Ele era filho de um demônio que se disfarçou de Ugrasena, entrou na casa dele e copulou com a esposa dele. Então, com a esposa de Ugrasena. Aí esse menino foi criado por Ugrasena como filho, sabendo que não era filho dele, que ele descobriu tudo, criou como filho, e o que ele fez quando ficou adulto? Prendeu o pai. Prendeu o pai. Para quê? Para ser rei. E ficou rei. E quando ele ficou rei, Devaki se casou com Vasudeva. E ele vai levando a carruagem do casal de noivos, e aí ouve aquela voz profética, né? Seu tolo, você está levando esse casal, mas não sabe. Essa moça aí, no 8º filho dela, vai matar você. Aí ele perde a cabeça, porque para um demônio, um asura, é muito fácil perder o controle dos sentidos, o controle da mente, o controle da inteligência, o controle de seus próprios atos, porque eles são totalmente voltados para as suas necessidades orgânicas, mentais, intelectuais, sociais, do ego falso. Eles não são voltados para a verdade. Então, automaticamente, eles, com muita facilidade, perdem o controle sobre si mesmos. E ele queria matar a irmã, que é uma mulher, que é um crime matar uma mulher, até hoje é, né? Então, por isso hoje se luta tanto quanto um feminicídio. Então, sempre tem esses brutamontes que querem aproveitar da sua superioridade física e
e matar as mulheres, né? Dominar e matar. Então ele quis matar uma mulher, que é condenável isso. E aí, o que aconteceu? Vasudeva, que era o noivo, disse, não, peraí, vamos com calma nisso aí. E aí tentou resolver o assunto. Vasudeva era muito educado, um homem de bem, um kshatriya, filho de Surasena. Então, ele tinha essa tradição de ser uma pessoa educada, por ser um kshatriya, conhecer bem a filosofia, conhecer bem as relações, a comunicação com o mundo. Na administração, uma das coisas mais importantes é a comunicação. Então, o kshatriya, como administrador, tem que entender de comunicação. Então, ele imediatamente, através da comunicação, ele tenta convencer o nosso amigo, né, Kamsa, a não matar a irmã, não matar a noiva dele, a esposa recém-casada. Bom, a história continua, vocês sabem, vamos voltar ao ponto. Eu vou para o verso número 11. Vamos ler esse verso número 11. Quando Vasudeva viu seu extraordinário filho, seus olhos ficaram admirados. Em júbilo transcendental, ele mentalmente reuniu 10.000 vacas e distribuiu-as entre os brahmanas como um festival transcendental. Uma tradição de quando nasce um filho, os pais dão presente em caridade aos brahmanas. E aí ele estava preso, não podia dar. Então ele e Devaki deram de presente em caridade toda essa quantidade imensa de vacas, somente através da meditação. Eles se concentraram, imaginaram que estavam doando e deram, isso valeu. Vamos ver o significado disso. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, muito conhecido no curso Bhakti Shastri, nossa, comenta a admiração que tomou conta de Vasudeva quando ele viu seu filho extraordinário. Vasudeva tremia de deslumbramento ao ver uma criança recém-nascida tão belamente decorada com roupas finas e pedras preciosas. Ele imediatamente pôde compreender que a Suprema Personalidade de Deus aparecera não como uma criança comum, mas sob sua forma original, possuindo 4 braços e cheia de adornos. O primeiro evento que o espantou foi o fato de o Senhor não ter tido medo de aparecer dentro da prisão que Kamsa erigira em sua casa, onde Vasudeva e Devaki estavam confinados. Em segundo lugar, embora seja onipenetrante, o Senhor, a transcendência suprema, surgira do ventre de Devaki. O terceiro fator que o espantou, portanto, foi que a criança pudesse sair do ventre tão belamente decorada. Em quarto lugar, a Suprema Personalidade de Deus era a deidade adorada por Vasudeva. Entretanto, nascera como seu filho. Por todas essas razões, Vasudeva sentia júbilo transcendental e quis realizar um festival à maneira dos kshatriyas, que celebram o nascimento de uma criança. Porém, devido ao seu aprisionamento, ele estava impossibilitado de realizar um festival formalmente. E, portanto, realizou em sua mente o que deu na mesma. Se alguém não pode servir a Suprema Personalidade de Deus através dos processos rotineiros, pode servi-lo com sua mente, pois as atividades da mente igualam às dos outros sentidos. Isto chama-se situação absoluta ou não dual, a Dvaya Jnana. De um modo geral, as pessoas realizam cerimônias ritualísticas em honra ao nascimento de uma criança,
Por que então deveria Vasudeva deixar de realizar tal cerimônia quando o Senhor Supremo apareceu como seu filho? Aqui tem coisas muito interessantes, mas vocês viram que Prabhupada descreve 4 situações que deixaram Vasudeva estupefato. A primeira, qual foi? De que o fato de que Krishna apareceu numa prisão e não tinha medo de Kamsa. Essa foi a primeira coisa. Todo mundo tinha medo de Kamsa. Prendeu até o próprio pai. Imagine. Segundo, que embora a Suprema Personalidade de Deus seja onipenetrante e a transcendência suprema, tal pessoa aparecera do ventre da sua esposa. Então ele estava estupefato com aquilo. O terceiro fator que o espantou foi que a criança pudesse sair do ventre tão belamente decorada, com todos os adornos, né? Já saiu decorada. E o quarto, que a Suprema Personalidade de Deus, que era a deidade que Vasudeva adorava em casa, agora aparece como filho dele. Então Vasudeva estava deslumbrado. E vale a pena depois, se vocês puderem, lerem o que Vasudeva fala. É muito interessante. E depois o que Devaki fala. Em resumo, eles glorificam, descrevendo Krishna de uma maneira maravilhosa, mas por fim, eles pedem para Krishna dar um jeito de não ser morto, ou Kamsa. Porque eles eram pai e mãe, né? Então, eles estavam preocupados com a segurança do filho. Não queriam que o filho fosse morto. É isso. Vários assuntos para a gente pensar no tema de hoje, né? Sei que muitos de vocês estão pensando em cozinhar, em limpar, em todas as coisas que precisam ser feitas. E isso é glorioso, porque vocês estão comemorando o festival que Vasudeva não pôde comemorar. Imagine, né? Krishna não pôde ter o festival comemorado, aí disse, pois vai ver. Vai ficar aí milênios e milênios, todo ano comemorando. E comemorando em todo lugar. Esse é Krishna. Esse é Krishna, essa pessoa. Vocês têm pergunta ou comentário? Maharaj, quer falar alguma coisa? Sim. Em um ponto, o senhor falou que a Devaki, ela falou de quando Krishna estava na forma de Vishnu, né, com 4 braços, de mudar essa forma porque iria ser ridiculizado. Por que iria ser ridiculizado com essa forma? Aqui tem a resposta para isso. Ela é tão filosófica. Devaki faz um discurso sobre essência e substância que dá para fazer uma tese baseando-se nisso aqui em filosofia apresentar. Ela fala sobre essência e substância. Vou ler um pedacinho antes, tá? Posso? Ela diz assim: meu Senhor, ela já vem falando um monte de filosofia. Agora ela diz: meu Senhor, visto que dissipais todo o temor sentido por vossos devotos, peço-vos que nos salveis e nos protejais do terrível medo produzido por Kamsa. Vossa forma de Vishnu, a suprema personalidade de Deus, é apreciada pelos yogis meditativos. Por favor, tomai esta forma invisível àqueles que veem com olhos materiais. Ela pede para ele ficar invisível, né? Assim como os yogis. Veem Krishna que na verdade é invisível. Ó Madhusudana, devido ao vosso aparecimento, estou ficando
cada vez mais ansiosa e com medo de Kamsa. Portanto, por favor, fazei com que este pecaminoso Kamsa seja incapaz de compreender que nasceste de meu ventre. Ó meu Senhor, sois a onipenetrante e suprema personalidade de Deus, e vossa transcendental forma de 4 braços, portando o búzio, o disco, a massa e o lótus, não é natural a este mundo. Por favor, recolhei esta forma e tornai-vos tal qual uma criança humana natural, para que eu possa esconder-vos em algum lugar. Então, Prabhupada diz assim: Deva que pensava em esconder a suprema personalidade de Deus e não em entregá-lo a Kamsa, como fizera com todos os seus filhos anteriores. Embora Vasudeva tivesse prometido entregar cada criança a Kamsa, dessa vez ele queria quebrar sua promessa e esconder a criança em algum lugar. Mas, devido ao aparecimento do Senhor nesta surpreendente forma de 4 braços, seria impossível escondê-lo. No momento da devastação, ela continua falando. No momento da devastação, todo o cosmo, contendo todas as entidades móveis e inertes, entra em vosso corpo transcendental, onde é mantido sem dificuldade. Mas agora, esta forma transcendental nasceu de meu ventre. As pessoas não irão acreditar nisso, e eu cairei no ridículo. Ela diz com as palavras dela mesmo: eu cairei no ridículo. Deixa eu ver como é isso. Aholokasya vidambanam. Aholokasya vidambanam hipat. Aí, nisso, essa é a expressão. Aholokasya nrilokasya vidambanam hipat. Então, essa classe de concepção vai ser ridícula. As pessoas vão ver aquela forma e ela vai cair no ridículo, porque as pessoas não vão poder acreditar no que estão vendo e que nasceu dela. E ela vai cair no ridículo. Porque nasceu com búzios e tudo mais. Então, muda essa forma aí para que o povo acredite que é meu filho, né? E ela não quer perder o filho. Ela já tinha decidido, vocês viram, né? Ela já tinha decidido que essa criança ela não queria entregar a Kamsa. Que ela ia lutar para não deixar a Kamsa matar. Aí Krishna toma a palavra e vai dizer: minha querida mãe, ó mulher castíssima, em teu nascimento anterior, no milênio Swayambhuva, eras conhecida como Prishni, e Vasudeva, que era o mais piedoso Prajapati, chamava Sutapa. E aí vai, ele vai falando. Tudo bem? Sim, senhor. Nesse caso, Krishna sendo onisciente, ele acaba permitindo essa oração de Deus aqui, porque ele sabia que se ele viesse com 2 braços, como seria? Essa pergunta é muito boa. Por quê? Devaki e Vasudeva fizeram muitas austeridades, mas a concepção que eles tinham de Deus, da suprema personalidade de Deus, era a concepção dos planetas Vaikuntha, de Deus na forma de 4 braços, diferente de Yashoda e Nanda Maharaj. Por isso, quando Krishna chega, a Yashoda e Nanda Maharaj já chega de 2 braços. E chega como Krishna mesmo. Mas como a concepção de Vasudeva e Devaki eram de Deus como Vishnu, a pessoa suprema, e pelas declarações nós vamos ver que eles têm essa reverência, então ele teve que aparecer na forma de Vishnu para dizer: sou eu, acreditem, não é uma criança comum, sou eu sou o 8º, e eu cheguei
sou o número 8. E eu cheguei para fazer o que prometi. Então, para dizer isso, ele aparece na forma de bicho. E então, nessa forma, mas Yashoda era diferente. Yashoda sonhava toda noite, ela sonhava com um menino bochechudo, e ela contava com a Nanda Maharaj dizia, eu também sonhei, barrigudinho, não é? É ele mesmo. Quando nasceu a criança, a primeira coisa que eles foram olhar foi a bochecha e a barriga, para ver se era o menino mesmo que eles sonhavam antes de nascer. E disseram, é mesmo, né? Coisa de casal, né? Porque só eles entendem certas coisas. Então o marido olha para ela e diz assim, não é aquela criança? O Rohini estava ali do lado, querendo ouvir. Mas Yashoda e Nanda Maharaj falaram entre si que eram a mesma criança que eles sonhavam, passaram sonhando tanto tempo antes dela conceber a criança. Então, gente, todas as glórias a Srila Prabhupada. Qual é o próximo programa, presidente?